Fala pessoal, tá no ar mais um episódio do podcast Control Alt Law, melhor podcast de direito digital. Segundo o professor Marcelo Fonseca, nosso convidado do último episódio, que estava aqui em Campo Grande de novo, está em plena campanha para obter o título de cidadão campograndense. Eu voto nele. Eu não voto porque eu perguntei para ele que se eu der uma sopa paraguaia, ele vai escolher uma colher ou um garfo. Ele não soube me responder. Você sabe a resposta, deixa nos comentários. E a gente recebe hoje outro convidado extremamente especial, professor, pesquisador, autor de Direito Digital, Diogo Reis, diretamente do Mackenzie. Professor, seja muito bem-vindo. Para a gente bater um papo sobre ética na inteligência artificial. Por favor. Valeu, Chay. Muito obrigado. Bom estar aqui com vocês, Chay, Raíssa, Lu. E eu sei que é a sopa, mas eu não sei se eu posso falar. Não, mas eu sei. Eu já comprovei. Ele tá eu já concorrendo. comprovei a minha relação com o Mato Grosso do Sul. Boa. E ali forte tá. Eu tô candidato. concorrendo e sinto muito, Marcelo. Você perdeu. Adorei. E vocês, meninas? Tô ótima. Nossa, muito feliz. O Diogo é muito maravilhoso, gente. Vocês têm que conhecer ele pessoalmente. King of Mackenzie. Juiz do Tribunal Regional Eleitoral De São Paulo. De São Paulo, ícone. E confesso aqui, ó, a gente tá com 2 obras do Diogo aqui, de direito eleitoral digital. Eu usei isso muito na última campanha eleitoral, atuando no digital. Fica a dica aí pra vocês. E tem uma outra obra dele recente, que é a de inteligência artificial. A gente coordenei junto com a professora Juliana Brúzia e foi fruto da disciplina de mestrado e doutorado sobre IA. Então, os alunos escreveram, ficou muito legal esse livro. E tem mais um novo saindo de IA também desse jeito, com o pessoal que tá fazendo o mestrado interinstitucional entre Mackenzie e a Federal do Mato Grosso do Sul. Então, o pessoal daqui logo até o final do ano vai ter um livro aqui, aí sim, sul-mato-grossense, ali pra gente poder compartilhar. Pantanal tá ficando chique demais. Se não tiver uma capivara na capa... É boa. Parque de fundo. E você, Raíssa? Tô animada também. Acho que o tema vai ser bem legal. A luta aí. Faz tempo que a gente não grava juntas. Sim. Então tô animada. Acho que o tema vai Elas ser se bem legal. reconciliaram, pessoal. Houve um problema. Até parece. Caso de família. Mas é isso aí, pessoal. Já segue a gente nas nossas redes sociais, @contra_alt_law, tanto no YouTube, quanto no TikTok, quanto no Instagram. Segue também os nossos perfis, por favor, @rafaelchaya.dv, @lufatim, @raissavpavon, @antony.dv, @oluisbino. E, por favor, sigam o nosso convidado para conteúdo de direito digital de qualidade, @Diogo Reis, com um R só, tá, gente? E S no final. Esse é um podcast que é produzido aqui pelo pessoal da Guaicuru Filmes e possui o apoio da ANAD, Associação Nacional de Advogados de Direito Digital. Segue eles lá também, @anad.brasil, ou acessem o site anad.org para mais informações. Lembrando que esse ano é ano de CONAD, Congresso Nacional da ANAD, lá em São Paulo. Vai ser sediado na ESPM nos dias 16 e 17 de outubro. 16 e 17 de outubro. Estaremos lá. Imperdível esse evento, compareçam se vocês puderem. Vamos dar o pontapé inicial, então, nessa discussão sobre ética na inteligência artificial. A gente fala bastante de ética na IA aqui em alguns episódios, mas a gente nunca entrou essencialmente nesse tema. Por que é importante a gente discutir ética na IA hoje? Sensacional, Chay. Cara, eu acho que discutir ética na IA é a razão de você poder discutir tecnologia. Particularmente, eu tenho pensado o seguinte, cara, como se ética e avanço tecnológico fossem faces diferentes de uma mesma moeda. Isso não é só, tipo, uma figura, mas basicamente é o seguinte, quanto maior a face da tecnologia, maior deve ser a face da ética. Elas têm que andar muito juntas, a gente depende de um equilíbrio, porque sem isso a gente não consegue cumprir talvez a principal finalidade da inteligência artificial. Eu tenho defendido que a inteligência artificial ela é tão boa quanto o humano que a opera. Isso quer dizer que a gente precisa centralizar no humano e não na própria tecnologia. Ao invés de um ser o freio de outro, por que não explorar o que um tem de melhor e formar uma ótima dupla humano-máquina, mas com responsabilidade? Daí eu acho que a ética é fundamental, desde o design. Não consigo imaginar desenvolver uma IA no qual, num projeto, a gente não pensou na ética e não tem trabalhado com ela ali. Sob pena de depois, no futuro, você não conseguir rodar. Porque, afinal, né, como que você tira um ingrediente depois que o bolo está pronto? É zero chance. Então, eu acho que, realmente, a ética é fundamental. É tão importante quanto a programação. Sem uma, a outra não funciona. Então, tá aí um pouco do que eu acho sobre ela.
Perfeito, perfeito. Não dá para descrever melhor, né? Essa questão de tirar o ingrediente depois que o bolo tá pronto, de fato. Só que, infelizmente, eu tenho visto aí que as pessoas tiveram aquele rush, né, para utilizar, e aí teve a corrida pela IA e um certo atropelo que pode ter comprometido um pouco a accountability, a responsabilidade dos desenvolvedores, de quem usa, das empresas ou órgãos que implementam. Então, talvez agora que se fala mais sobre isso, porque tem mais gente usando, a gente consiga já pensar no by design desde, sabe? Desde pensar no by design. Exatamente. E aí você bateu num ponto que eu acho legal, porque quando a gente discute ética na IA, não é só ética na programação da ferramenta. É ética em sentido amplo, é a programação da ferramenta, é o tratamento dos dados e o uso da ferramenta também. Então, a gente pode pegar esses 3 pontos como sendo chave para a discussão da ética na IA. De onde eu estou obtendo esses dados? Que a gente viu, teve recentemente aí um escândalo do lançamento do GPT-5, que a Anthropic acusou a OpenAI de ter feito raspagem de dados deles para poder treinar a IA da OpenAI, o ChatGPT. Então, assim, de onde esses dados estão sendo coletados? Midjourney, em 2023, enfrentou protestos pesadíssimos do pessoal do DeviantArt, porque eles estavam usando as artes dos desenhistas, dos pintores, dos designers que ali publicavam seus trabalhos sem autorização deles. Aí você tem a questão da ética no próprio desenvolvimento da ferramenta. A gente tem visto, por exemplo, o Grok, que é a IA da xAI, a empresa do Elon Musk, lançando um modelo agora totalmente sem filtro para maiores de 18 anos. E aí fica aquela preocupação, caramba, e que controle eu vou ter, por exemplo, se um menor vai poder utilizar isso ou não? Aí lançaram a ferramenta de edição de vídeos que permite vídeos, inclusive, com nudez. E aí também já fica aquela outra questão, caramba, e aí? E aí tem a questão da ética no uso. Como é que a gente está usando? Será que a gente está usando para fazer com que trabalhe para a gente ou pela gente? Será que eu estou utilizando para plagiar, de repente, e escrever um artigo científico dizendo que é meu e na verdade não é? Será que, de repente, eu estou utilizando o trabalho de terceiros, simplesmente dando um tapa na redação e falando que é algo original e novo? Então, a discussão da ética me parece muito mais profunda do que as pessoas imaginam e não está na pauta. A gente vê quase ninguém discutindo isso hoje em dia, o que me assusta um pouco. Até porque a gente não discutia ética enquanto cidadãos, enquanto jovens, a gente não discutia ética na escola. Eu lembro que foi há super pouco tempo atrás, eu estava no ensino médio, e a gente estudava ética no seguinte sentido. Dica, era TV de tubo ainda, tá? Pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. O que é ética? O que é moral? Só conceituação e não aplicações práticas. E isso fica muito difícil para o jovem conseguir ponderar e aquela aplicabilidade prática na vida dele, sabe? Então, é como a gente não discutia algo na nossa vida prática enquanto seres humanos e aí a gente passa a dizer sobre a importância da ética na inteligência artificial. Então, é aquela coisa do conhecimento, né? De preparar quem vai usar para aquilo. E só para dar um passinho para trás do que o Rafa falou sobre a questão de raspagem de dados, etc. Gente, a IA se alimenta de dados. Então, daí a importância da gente ter dados claros, exatos, corretos, uma base de dados bacana, né? Que não seja nem corrompida, nem desatualizada. Enviesada. Porque isso vai causar diversos problemas no funcionamento, na utilização da IA ou nas consequências dos usos pelos seres humanos, porque a IA pode te dar uma resposta atravessada, alucinada, enviesada, enfim, de diversas maneiras, porque a base de dados não é transparente e confiável o suficiente, né? Agora, isso que a Lu falou, eu sempre gosto de pontuar que o grande problema, ou talvez a grande solução, na verdade, se a gente olhar numa perspectiva mais positiva, né? A grande solução é você olhar para o indivíduo que usa a ferramenta.
Porque perceba que a gente tem uma dinâmica social muito voltada para o jeitinho brasileiro, né? Então, se a IA, se uma ferramenta facilitar a minha vida ou fizer o meu trabalho de uma forma mais fácil, eu vou usar o resultado. Eu, assim, sentido lato, né? Vou usar o resultado e talvez nem vou pensar se isso é um plágio, se está correto ou não, se eu preciso me preocupar com outras questões mais profundas, porque as discussões em nível fundamental e médio, elas não entram nessa seara, né? E hoje a gente tem uma dinâmica talvez que precise ser revista com urgência da educação, né? A forma de aprender hoje dessa geração é muito diferente da forma como nós aprendemos. Tanto em razão da exposição à informação, a exposição às redes sociais. Parece que o cérebro funciona de uma forma diferente. Não melhor nem pior, mas o funcionamento é diferente. Então, a gente já percebeu em sala de aula que os indivíduos eles não conseguem ter atenção presa por mais de 30, 40 minutos. Não adianta você ficar falando 2 horas de um assunto, ainda que seja um assunto muito bom, ainda que você seja muito competente, as pessoas não vão absorver mais que 30, 40 minutos do que você está falando. Não, e é um milagre, 30, 40 minutos. Milagre já 30, 40 minutos. Generosa. Gente, eu saí da graduação, né? Eu fui substituir uma colega minha. E aí ela passou uma atividade, enfim, para eles fazerem. E aí cheguei em sala de aula e falei para eles fazerem a atividade. Aí começa sempre as mesmas coisas, né? É para escrever, é para copiar a pergunta, é para usar caneta, é para usar lápis, É a aquela pergunta coisa doida. clássica, desde 1912. Pode ser a lápis? A pessoa não tem lápis, mas ela precisa perguntar. Vai ser a lápis. Só que ninguém tinha levado caderno, ninguém tinha levado nada. Aí eu fiquei pensando, gente, tudo bem. As pessoas chegam numa faculdade sem nada. Sem nada. Aí eu fico pensando, meu Deus, o que essa pessoa veio... Você não me pergunta nem o que ela veio fazer. Tipo, qual foi o racional dela para sair de casa para uma faculdade e não levar um caderno, um bloco de notas, alguma coisa. Só que daí você vê a geração, todos anotando em bloco de nota de telefone. Aí os outros tiram o iPad, ok. Alguns levam um computador. Então você vê que a dinâmica é diferente. Então, para tratar disso e para que isso tenha efetividade, isso precisa também ser comunicado de uma forma diferente, talvez. Não, é porque tudo mudou, a educação mudou. Bom, nem vamos entrar no mérito de que o nosso modelo educacional está falido há muito tempo, precisa ser revisto, etc. E toda a complexidade que envolve esse assunto. Mas algo que é de extrema importância debater é que eles se prendem muito a informações fragmentadas. E as informações fragmentadas trazem problemas seríssimos. Eu acho que, só para fazer essa ponte, Raíssa, com a educação, é impressionante como a tecnologia mudou tudo na nossa vida. Só que se você entrar numa sala de aula de 1812, provavelmente vai ser muito parecido ou igual à sala de aula hoje. Mas se você entrar, por exemplo, numa sala de cirurgia dos anos 1812, agora é completamente diferente. Um dentista ou qualquer outra função. Porque a sala de aula hoje ela é tão parecida e o mundo mudou tanto. Eu estou dizendo porque aquele modelo de você ter os alunos olhando para frente, o professor ou a professora na frente, e essa ideia, a arquitetura ainda é muito parecida. Sim. Várias escolas e várias formas têm feito algumas estratégias para tentar corresponder à expectativa atual. Mas o fato é que tudo mudou. Antigamente, o professor, a professora, era meio que dono do conteúdo, ou possuidor do conteúdo. Então, tinha um aluno download. Ele ia lá, você fazia o download, passava a informação e ele ia embora. O que acabou acontecendo? Mudou completamente esse processo. A informação disponível hoje pelo celular ou qualquer outro device dos alunos, ela é muito, muito superior à de qualquer professor ou professora, por melhor que seja. Então, no fundo, aquela ideia do professor ou professora como transmissor de conhecimento não existe mais. A questão é, o conhecimento está ali, como que a gente vai trabalhar para raciocinar, para fazer a pergunta certa e fazer a curadoria da resposta. Isso é muito difícil. Então, muitas vezes, a gente não compreende. Quer usar o modelo antigo mesmo, como se... E eu estou falando antigo não porque... é moda usar, sei lá, sala invertida ou qualquer outra coisa. Mas eu estou falando antigo porque... No fundo, a gente tem essa ideia. Primeiro porque a gente aprendeu assim. Então, é necessário trocar isso. E não dá para tirar da visão do quanto a gente, por exemplo, se alimenta com as redes sociais. Sim. E nesse processo, o algoritmo vai mandando coisas para a gente de tal forma que
poxa, como que pode? Às vezes você para no TikTok, por exemplo, e você ficou 1h30 e os vídeos não passaram de 1 minuto. Aí você fala assim, então quantos vídeos eu vi ou você me vi? O que eu vi aqui? Na hora que você tira... Imagina assim, uma pessoa tá fazendo o rolê dela no TikTok, por exemplo, no Instagram, passa 1 hora, 2 horas, terminou, pede para ela fazer uma prova. E escreva aqui tudo que você viu sobre isso. A pessoa talvez não consiga falar Zero um caso retenção. ou o último. Porque o lance de atenção e toda essa estrutura, ela foi completamente alterada. E é claro que fora da rede social, tudo isso continua, porque a pessoa é a mesma. Então a gente precisa compreender esse processo. Por isso que eu acho que é legal, a partir da própria tecnologia, para entender, talvez... A gente sabendo como o algoritmo funciona e como que a entrega e os recortes de conteúdo são feitos, talvez a gente consiga até adaptar para perceber isso não como não só uma nova forma de entregar conteúdo, na sala de aula também, mas como uma nova linguagem. Porque, no fundo, me parece que é um novo idioma. O tempo é um idioma. A gente não escuta áudio na velocidade 1, a gente joga na velocidade 2, tudo a gente quer acelerar, quer cortar, 2. quer fazer. E tem gente que já tem a velocidade 2 para falar, aí a gente joga na velocidade 4. Então, assim, a gente tá sempre assim, sempre existe aquela uma coisa, pressa, né? aquela ideia de rolar a tela no infinito, de sempre achar que você tá perdendo alguma coisa e que você não pode sair, que deve ter alguma coisa lá no final e não tem final. Então, assim, todo esse conjunto transformou a gente. E se a gente não entender como funciona o conjunto e não, de alguma maneira, não se adaptar, percebendo que talvez foi uma mudança de idioma, uma mudança de linguagem, a gente corre o risco de estar falando idiomas diferentes. E aí o sujeito vive 99% do tempo dele no idioma de segundos, vídeo e entrega de conteúdo altamente customizado para depois ter que ir ficar 3, 4 horas numa sala de aula para um conteúdo nada customizado de uma forma que não faz sentido na vida dele. A gente precisa também recalibrar esse processo. Acho que não tem volta. Eu quero aproveitar esse gancho, já que você falou assim, a gente precisa entender a ferramenta. A gente teve agora recentemente aquele vídeo que viralizou do influenciador Felca, que falou sobre a questão de como o algoritmo da plataforma muitas vezes funciona para o direcionamento de conteúdos. E ele chamou de algoritmo P. E essa expressão está sendo replicada à exaustão. A gente queria esclarecer isso. Existe esse conceito de algoritmo P? E como que o algoritmo funciona e por que ele funciona dessa forma? Para que a gente consiga entrar exatamente nesse ponto que você levantou. Já é sensacional, porque eu acho muito difícil de compreender. Porque é uma coisa que a gente convive, mas muitas vezes a gente não para refletir sobre ela. Sim. No fundo, o que acaba acontecendo? Se a gente pegar o histórico, assim, o geral, assim, da evolução das redes sociais, passando até pelo modelo de negócio das plataformas digitais, a gente passa de uma internet que ela começa lá, a ser construída nos anos 80, assim, né? Lógico, ela vem antes da ARPANET, mas naqueles anos 80, ali 90, ela vem como uma ideia de movimento político. A gente teve a declaração do cyberespaço, por exemplo, tal. A ideia era meio que assim, puta, a gente não precisa mais se limitar aos territórios, ao espaço de poder e soberania, e a gente pode trocar coisa, democrático e tal, aquele negócio. Então, a partir desse momento, o país pode ter acesso aos livros do outro país. Então, como acreditava que a educação era a base da diferença ou do nível de desenvolvimento, se compartilha tudo isso, é como se a gente estivesse numa grande comunidade global e vai dar tudo certo. Talvez o que representa meio que esse momento da internet é a queda do Muro de Berlim, quando a Alemanha Oriental e Ocidental meio que física, mas de uma certa maneira é assim que a internet começa a conectar a sociedade nesse espaço. A gente simplesmente ignora, talvez, o ponto central do capitalismo e acha que a gente pode violar a propriedade. Ali o Estado é chamado a agir porque a gente passa a usar a internet para trafegar conteúdo de tal forma que, se eu não imprimo mais o livro, eu não tenho um gasto com papel. Se eu não tenho um gasto com papel, eu não devo cobrar 1 centavo de você. É só eu te mandar. Se eu não tenho mais um vinil para gravar música, uma fita cassete, é só eu mandar. Um vídeo, só é a mesma coisa. Então, o resultado, a gente meio que rapidamente acostumou a não ter que pagar por conteúdo digital. E achou que assim era o certo. Resultado, o Estado vem e regula de tal forma que a internet o Estado começa a querer colocar a mão na internet para que a gente tenha o respeito, vamos dizer, ao capitalismo e busca o direito de autor e todas as questões que envolvem isso. Então, a gente tem desde, sei lá,
Napster, PretPay, tantas outras atividades que o Estado começa a prender gente, fazer e tal, porque fala, não, isso daqui não funciona. Mas a gente simplesmente não aceitou pagar conteúdo digital, a gente costumou. Eu falo que é tipo, eu não sei se vocês vão lembrar, enfim, de uma promoção de sorvete que tinha muitos anos, nos anos 90, no qual você tomava um sorvete e no palitinho podia estar escrito vale mais um sorvete. Gente, essa promoção, ela durou meses, foi um verão, nos anos 90. Até hoje, eu não tomo um sorvete sem olhar o palitinho, nunca vou jogar aquele palitinho fora. Verdade. Vocês também. Não tem chance de ter? Isso só aconteceu. É sério? Ai, gente, momento difícil para fazer. Difícil. Desculpa, Luísa. Momento Não realidade. tem. O que aconteceu? A empresa que fez isso chegou a relançar agora, há pouco tempo, num verão, essa promoção, num outro nível, mas é impressionante como aquilo virou uma espécie de uma lenda urbana, uma coisa assim, de tal forma que parece que aquilo existiu sempre, e não existiu. O que eu tô querendo comparar é o seguinte, a gente simplesmente resolveu que, poxa, por que eu vou pagar para ler uma informação se está na internet? Então eu tenho direito a essa informação gratuitamente. Claro que não. Mas o que aconteceu? As plataformas queriam vender suas aplicações, mas a gente não queria pagar. E aí, como que resolve essa parada toda? A plataforma dizia assim, eu não posso trabalhar para te oferecer uma coisa e você não pagar nada. Mas aí depois ela percebeu que essa frase estava errada. Não é que ela não pode te oferecer uma aplicação na qual você não paga. Ela não pode te oferecer uma aplicação na qual alguém não paga. E é aqui que ela desenvolve um modelo de negócio por terceiro. Qual é o modelo de negócio por terceiro? Ela encontrou alguém que paga para você usar. Se esse alguém não é sua mãe, porque só mãe pagaria para a gente usar, esse alguém é o anunciante. Então, o modelo de publicidade chegou, que talvez chegue na inteligência artificial, né? E tudo mais. Então, esse modelo de publicidade fez com que as redes sociais se operassem como uma espécie de uma moedinha de atenção. Então, o grande objetivo das redes sociais era, bom, eu vou conectar quem vende determinada coisa com quem quer comprar determinada coisa. Então, se eu conseguir imaginar alguém que quer comprar, sei lá, um sapato roxo, amarelo e verde com sininhos na ponta e alguém que fabrica esse sapato desse mesmo jeito, eu conectei os dois, eu consigo aumentar a chance e realizar talvez o sonho do marketing, que não é levar a mensagem para mais pessoas, mas sim a mensagem certa para a pessoa certa. Aí minha chance de conversão de compra é muito maior. Resultado, as plataformas começam a criar um ambiente no qual quanto mais tempo você fica, mais atenção você dá. Mais eu sei sobre você e mais eu posso te colocar os seus interesses no mercado de leilão, no qual em um milissegundo pessoas interessadas podem pagar muito dinheiro pela sua atenção. Então, a partir desse momento, a alta customização, que só foi possível com a inteligência artificial, na qual vai conhecendo a gente detalhadamente, vai construindo aquele nosso mundo. O nosso For You, a nossa timeline, é um micromundo. Eu falo que, no meu caso, é a Diogolândia, Raissolândia, Luziolândia. Aquela hiperindividualização do Lipovetsky, né? E o microcosmo mesmo. É como se o mundo... Você olha para sua timeline e esquece, às vezes, que ela gira em torno do seu umbigo. Ela não existe outra razão. Com a bolinha. Ela é o Rafaelândia, o Chaiolândia. Não há outro jeito. Seria um lugar maravilhoso. Pois é. E aí, o que acaba acontecendo? Nesse processo, e por que isso, né? Porque as plataformas querem que a gente fique mais tempo. Quanto mais tempo fica, mais dinheiro dá. Por que dá dinheiro? Porque você dá atenção, dados, customiza, eu sei tudo sobre você e consigo vender os seus vários interesses. Porque você não tem interesse só no sapato. Tem interesse na caneca, na garrafinha, não sei o quê. Então, ela consegue fazer tudo isso. Mas como convencer você a ficar? A melhor forma de convencer alguém a ficar num lugar é dando conforto. Então, qual é o melhor conforto que existe no mundo? Por exemplo, essa cadeira é confortável, mas se ela fosse sob medida, ela seria muito mais confortável para mim. A sua timeline é feita sob medida. Então, talvez a expressão máxima do conforto é algo sob medida. A sua timeline é feita sob medida cuidadosamente para você. E aí, a partir desse momento, é muito comum ficar ali. Eu, na Diogolândia, me sinto feliz. Na Chaiolândia, fico lá. E aí a coisa vai rodando. Bom, beleza. Como que faz tudo isso para se construir todo esse processo e para direcionar? Você explora os interesses daquelas pessoas e você fomenta esses interesses. Então, há muitos cálculos e diversos parâmetros para que você monte esse micromundo, porque a gente não fala. Não é feito um teste do tipo assim, você gosta de filme A ou B? Até porque se fizesse, talvez não daria certo, porque a gente normalmente mente.
E além de mentir, a gente mente sem saber. Sem saber. É simples. Pergunta para qualquer pessoa porque votou em alguém, ela vai falar que foi por causa do projeto do candidato ou da candidata. Pergunta se essa pessoa leu o projeto, ela vai falar que leu. Mas ela leu? Provavelmente não. Então, o fato é que a gente toma decisões, depois a gente meio que encaixa. Então, nesse processo todo, talvez fazendo a correlação, Chay, desculpa te ter demorado tanto com o lance do algoritmo P ou Não, dessa tranquilo. forma, é o lance de como as coisas são conduzidas para te agradar. E de uma certa maneira, quando você indica fatores que te agradam, esses fatores crescem ao seu redor na Diogolândia ali, na Raissolândia, crescem ali. Então, ela foi feita assim. O que acontece? O anormal desse processo é entrar algo que não é do seu interesse. E se seu interesse for em aviões, você vai ter uma timeline de aviões. Se o seu interesse for em hacker, ou eletrônica, ou em programação, ou inteligência artificial, esses temas vão começar a te orbitar cada vez mais. E quanto mais sinais você der que você gosta, mais aquelas coisas vão acontecendo. A grande questão que me parece aqui é que os filtros para que não estimule essa prática não têm funcionado como deveriam funcionar. Ao exemplo de alguns outros filtros que parece que têm funcionado. E tem funcionado talvez até, não bem demais, mas talvez até para a parte negativa, como, por exemplo, filtros eleitorais. Sejamos muito honestos, assim, diversos temas, a gente estava batendo papo antes de começar a gravar, diversos temas que envolvem, por exemplo, eleições, muitas vezes você vê que a entrega de conteúdo não é igual, que as coisas acontecem. Por quê? Porque as pessoas não estão interessadas? Não, porque há uma preocupação, em especial, e uma preocupação muito legítima, pode-se dizer, em especial depois dos episódios no Brasil, Rio de Janeiro e tudo mais. Então você tem aquela questão de você... talvez seja uma boa bipar algumas palavras que eu falei tranquilo. aqui, mas só para entender, justamente por isso. Porque a presença dessas palavras pode fazer com que o conteúdo chegue menos. Então, o filtro que foi feito e parece funcionar tanto para alguns temas, para outros temas não tem funcionado tão bem. E aí a discussão fica, será que não funcionam bem? Ou será que não há uma vontade? Será que não tem, por exemplo, uma ética suficiente para isso? A gente não sabe, mas o fato é que a gente tem que encarar o problema de frente e, em especial nesse tema, a gente vai ter uma mudança, acho que muito grande no Brasil. Teve a aprovação agora do projeto de lei 2668, se não me engano, não me lembro o número. É o 2658, se não me engano. 2658, porque é muito projeto. O IA é 2338, eu tô tentando lembrar. Ele é de 2022, eu acho. E aí a gente vai ter uma mudança nesse processo. Mas eu não sei o quanto essa mudança vai funcionar. Porque lembra que a gente comentou agora? Com o bolo pronto, como que eu tiro o ingrediente? Exato, é o que eu fico pensando. Eu vejo muita gente levantando essa bandeira da regulação e, eu comentei sobre isso ontem no evento e vou falar isso hoje. É uma frase que a Luísa trouxe numa discussão que eu achei espetacular, já plagiei, já estou usando no meu dia a dia também. Olá. Você querer regulamentar alguma coisa numa situação como essa é a mesma coisa que você colocar uma placa de trânsito numa cidade que ninguém sabe dirigir. E aí a minha preocupação acaba sendo essa. Será que o foco não devia estar sendo exatamente a discussão da ética na programação desse algoritmo, ao invés de simplesmente a gente chegar e falar assim, vamos criar um regulamento e a partir desse regulamento o problema agora vai estar resolvido? Eu concordo com você. Eu não sei se vai estar resolvido. É porque às vezes a gente não tem acesso aos cozinheiros que estão fazendo o bolo. A gente só tem acesso depois que o bolo tá pronto. E né? nem a receita. A receita é o segredo. A receita é o segredo. A receita é o segredo. E a gente não tem. Perfeito. Aí a ética envolve transparência, né? Exato. Mas a gente... desculpa. Não, pode falar. A gente não pode esquecer... E a gente não pode esquecer também que, por exemplo, transparência... Ela é importante, mas transparência demais pode ser um enorme problema. Exatamente. Porque é backdoor, abre possibilidade de invasão e dos agentes maliciosos contornar todo o processo. E fora o segredo industrial também, né? Eu tô falando isso porque eu sei que você não traz nesse ponto, mas tem gente que traz, às vezes, a transparência como se fosse resolver tudo. E eu falo assim, gente, se abrir o algoritmo, vocês têm ideia do que vai acontecer? O algoritmo não vai servir mais, porque todo mundo vai burlar. Pode usar. A gente pode ver, por exemplo, algumas questões como a nudez da cintura para cima.
íntima masculina, no Brasil e em muitos países, não é considerada nudez. É considerado um costume. No corpo com traços femininos, é considerado nudez. As redes sociais que vetam nudez não permitem, então, a mostra, por exemplo, de seios femininos nas redes sociais que vetam nudez. Mas do peito masculino permite. Beleza. Resultado. A dificuldade que começou a ter com as campanhas de amamentação, por exemplo, ou de câncer de mama, fez com que as redes sociais dificultassem esse conteúdo, bloqueassem esse conteúdo. Daí começa um movimento para que as redes sociais liberassem esse conteúdo especificamente para isso. E as redes sociais, depois do bolo pronto, foi lá tentar fazer fazer uns ajustes para permitir esse tipo de coisa. Se hoje uma pessoa buscar conteúdo desse gênero, ela vai encontrar muitos conteúdos nos quais as mulheres, nos quais aparecem mulheres, né, corpos femininos ali, mostrando os seios e fingindo que há uma amamentação, mas com uma conotação sensual. Ou seja, tem vídeos que pegam uma espécie de uma boneca, o outro é um enrolado de pano para simular um bebê, mas ela faz só, ela tá fazendo todos os gestos sensuais, nada de amamentação. Então você usa, por exemplo, desde que permitiu o uso, por exemplo, para amamentação, os agentes maliciosos burlaram esse processo para, por exemplo, imagina se o algoritmo todo tivesse aberto. Ia ser impossível controlar. Então, só para ajustar, desculpa de Não, falar, tranquilíssimo. desculpa, mas é que são temas bastante interessantes. Não, são super importantes, mas assim, eu vejo no seguinte forma. A gente já tem uma realidade, um bolo pronto que tá ali, mas a gente também não pode deixar de olhar para uma regulação. Porque é isso que o Diogo falou, de a questão da propriedade, a questão da forma como a gente começou a entender as coisas dentro do meio ambiente digital. Logo quando ele começou a surgir, como no sentido de nada precisa ser pago, tudo é de todo mundo, não existem limites. Isso, né, muito, muito para trás, hoje já está bem superada. Mas eu acho que a gente precisa olhar para esses dois pontos, né? O que a gente já tem, como fazer da melhor forma com isso que já existe, né? Porque a gente sabe que, de fato, foi o que ele acabou de pontuar. A gente tem uma sociedade, não só Brasil, mas o mundo inteiro, muito, muito maldosa e muito problemática, que talvez quanto mais possibilidades você dê, maiores fiquem os problemas. E infelizmente, né, se não fosse assim, ótimo seria, mas infelizmente a gente tem um problema imenso com pedofilia, problema imenso com questão relacionada à criança, à menor, à mulher, às minorias. Isso existe, isso é fato. Então, assim, tá aí e talvez aquilo que pareça ser muito bom, mas isso aqui vai ser muito bom. Mas se você olhar por esse lado ruim, do lado humano, vai ser péssimo. Vão surgir problemas que às vezes a gente nem tem ideia que poderiam surgir, que uma pessoa poderia pensar em fazer isso e pensou e fez, né? Então, o que a gente já tem, o que a gente pode fazer e daqui para frente, ou com o que a gente já tem, como a gente pode regular isso, né? De uma forma que a parte boa permaneça, a parte ruim seja regulada e a gente consiga entender. Não acho que o direito atual seja suficiente, né, para a gente enquadrar dentro de uma caixinha uma regulação na forma que nós temos hoje. Então, eu vou colocar dentro do direito civil, dentro do direito... Então, não sei, a gente precisa repensar o direito. Acho que a gente já falou isso aqui várias vezes e entender que, da mesma forma como a gente precisa repensar a forma de educação, a gente precisa repensar talvez o direito. Como que a sociedade atual, na forma como ela se encontra, como que ela vai ser... não vou nem colocar a palavra regulada, mas como que a gente vai... Protegida. Como que a gente vai fazer isso nesse cenário? Até porque tem outros elementos complicadores, entre eles a questão do volume de conteúdo que é produzido nas redes sociais hoje. Sim. O último dado que eu havia levantado é que, por exemplo, o YouTube são 500 mil horas de conteúdo por minuto que são postados. É muita coisa. 500 horas. 500 horas. Tem uma 500 horas por minuto, né? Isso, Exagerei um pesquisa... pouquinho. Não, mas... 500 horas por minuto. Tem uma pesquisa da Domo, que ela chama Data Never Sleeps, né? Os dados nunca dormem. E ela revela. Então, ela
soma tudo que circulou na internet no ano inteiro. Depois divide pelo número de minutos que aquele ano teve. E aí ela encontra uma média. E esse dado é impressionante. Ela apresenta uma média, isso desde 2020. E esse número tem subido, tá? Mas talvez chegue um dia a 500 mil horas. Eu acho que em 2019 era 300 horas por minuto. Aí Exato. subiu para 500 horas por 500 minuto. horas em 2020, que foi a versão 8.0. Hoje está, acho que na versão 12.0. Os dados do YouTube, por exemplo, está acima de 500 horas, mas não tem esse número preciso. Mas veja, 500 horas por minuto é muita coisa. Isso quer dizer que, por hora, são 30 mil horas de novos vídeos por hora da nossa vida. Isso quer dizer, se multiplicar por 24, que nós temos 720 mil horas de novos vídeos no YouTube, enquanto a gente passa um dia da vida. Se a gente inverter esse processo, quer dizer que uma pessoa, hoje, separar tudo que está fazendo na vida só para assistir os novos vídeos do YouTube... Em um dia só de vídeo, hein? Um dia de vídeo. Essa pessoa precisaria de mais de 82 anos para assistir o que subiu ontem, cara. Isso quer dizer, se ela não dormisse no começo, se ela fizesse uma jornada de 10 horas por dia, sem final de semana, sem feriado... Eu sei que tem gente que parece que faz isso mesmo. Meu irmão assiste o YouTube o dia inteiro. Então, assim, mas não consegue fazer isso. Mas se fizesse... levaria mais de 132 anos para assistir o que subiu ontem. Por isso eu tenho defendido que o modelo de conteúdo digital, ele é humanamente possível de ser consumido. Daí a relevância da ordem que te entrega, pelo que a gente acabou de falar. Porque hoje, tão importante quanto algo existir na internet, é como isso é entregue a você. Porque talvez, como é entregue, seja mais importante do que se existe. Porque pode ser que um conteúdo exista e não sendo entregue, não produz efeito algum. Mas um conteúdo que existe e é entregue, ele tem uma mudança completamente. E se for entregue de modo, aí o algoritmo P, incentivado, justamente por uma programação que estimulado, né? Estimular os conteúdos que estão sendo mais consumidos e determinados, correspondendo a determinados interesses, aqueles conteúdos vão crescendo. Então, a gente tem essa enorme dificuldade de compreender, ou seja, já que a gente não vai receber tudo e não vai conseguir ver tudo, ficou muito importante como que isso é entregue e a ordem que isso é entregue. De uma certa maneira, a Raíssa Holândia, Luiz Holândia, o Rafael Holândia, Diogo Holândia, acaba se limitando à entrega do algoritmo. Se há um tempo atrás a gente falava que ninguém passava da página 2 ou 3 do Google em pesquisa, a não ser para achar aquela jurisprudência mansa e pacífica que a gente falava, e normalmente vinha do Tribunal do Rio Grande do Sul. E aí a gente colocava essa decisão judicial lá, mas depois de procurar e até a página 8, a página 10 do Google, mas... pode-se dizer que ninguém passa da primeira e segunda página. Só que agora a gente não chega nas páginas. O Google resume com a inteligência artificial e coloca ali em cima. Ou seja, a gente hoje não acessa a primeira página. Muita gente lê o resumo e não vê nenhum dos resultados. Ou seja, a entrega desse resumo por meio da inteligência artificial. Então, nosso mundo, que antes estava se resumindo até a terceira página do Google, depois a segunda, agora a primeira... Agora, o resuminho antes da primeira. Parágrafo. E isso já levanta uma outra questão ética, que o jornalista Tássius Veloso, do G1, ele destacou uma vez na conta dele do Threads, que ele falou, como é que fica agora essa questão do Google? Porque ele botou o print do resumo da IA do Google e logo em seguida estava a reportagem que ele escreveu, a matéria que ele escreveu. E ele falou, gente, o resumo do Google pegou informações... da minha matéria. Ele usou, inclusive, a minha redação. E ele não me referenciou. Quer dizer, as pessoas não estão... Royalties, não pagou Não, quer dizer, as pessoas não vão entrar no meu artigo, não vão ler o artigo que eu escrevi, porque o Google já pegou as minhas informações, o artigo que eu escrevi, e fez o resumo aqui em cima. Mas esse resumo do Google hoje, ele aparece uma referência ao lado, não aparece? Só se você fizer a abertura, se você expandir. Ele aparece. Se você expandir, aparece. Mas mesmo assim... a pessoa não vai estar entrando, não vai estar gerando tráfego na página, entendeu? E todo o sistema de publicidade passa a ser monopolizado pelo, nesse caso, o buscador. Nesse caso, a inteligência artificial especificamente. A Folha de São Paulo ingressou com um processo, eu creio que seja o primeiro processo no Brasil, contra a OpenAI. Se não me engano, eles ingressaram ontem. Foi ontem. E justamente em razão disso. De usar o conteúdo. A gente vai viver esse processo.
Porque, é claro, os modelos de linguagem, eles não como eu disse, né, eles são tão bons quanto o humano que opera, mas também tão bons quanto os dados que abastecem. Então, só que a falta de remuneração desses dados, você cria um problema num ecossistema, em especial no jornalismo. Então, a gente vai precisar enfrentar. Daí, talvez, o papel também da regulação. Eu não sou a favor que a regulação resolva tudo. Sim. Eu acho que, inclusive, a gente tem um hiperdimensionamento. Eu adoto muito a teoria do Lawrence Lessig, que traz a chamada teoria do ponto patético, na qual ele diz que as novas tecnologias dependem de um equilíbrio entre 4 grandezas. A grandeza da arquitetura tecnológica, ou da tecnologia, do mercado, da sociedade e da regulação. Ele usa como exemplo aquela brincadeira do cabo de guerra. E ele diz assim, suponha uma corda com 4 pontas. Vamos imaginar uma corda em cruz, onde numa ponta você tem o mercado puxando para o lado dele, na outra ponta a sociedade. Numa outra ponta você teria a arquitetura tecnológica, a própria tecnologia. E na outra a regulação. Se os 4 tiverem, cada um cuidando do seu quadrado, mas puxando para si, mas com forças equilibradas, a gente teria a inércia. Ou seja, aplica-se força, movimento e o resultado é estabilidade. Daí que a percepção de que a regulação nunca é o todo, mas a gente não pode acreditar que a própria tecnologia vai cuidar de tudo. Se a gente deixar que a tecnologia fala assim, não, vamos ainda até onde dá. Veja, se a gente deixasse isso, por exemplo, na genética, lembra da época da clonagem da ovelha Dolly? Imagina como estaria. A gente estaria cheio de clone andando por aqui, gente. Por quê? Foi necessário uma intervenção, nesse caso regulatória, para trazer um limite para esse avanço. Então, Diogo, então você é a favor de limitar a tecnologia? Não, eu sou a favor da gente ter uma tecnologia responsável. Sim. Então, tem hora que a gente vai precisar acionar. O que me parece é que está desequilibrado esse processo. Talvez, nessa teoria do ponto patético do Lawrence Lessig, que eu usei aqui de exemplo, talvez a gente tenha hoje a tecnologia com extrema força e o mercado com extrema força. E a regulação e a sociedade não está conseguindo fazer frente. E justamente pela dificuldade de regular, a dificuldade de encontrar consensos e a dificuldade de sair desse ciclo no qual a gente passa a depender da tecnologia. O ChatGPT veio em novembro ou dezembro de 22 e hoje a sensação que a gente tem é que não vive mais sem ele. Isso faz 3 anos, gente. Parece que eu não nunca vivi sem o GPT. Foi mês passado, retrasado, que caiu o servidor do GPT, ele ficou fora do ar o dia inteiro, o pessoal entrou em pânico. Deprimiu. O pessoal entrou em pânico, não conseguia trabalhar. A gente é cada vez mais dependente da tecnologia. Então, nesse quadrante que eu falei, dessas 4 forças, me parece que a tecnologia está com toda a força, o mercado com toda a força. Mas aí qual é o problema? O problema é que o desequilíbrio faz com que isso arraste. Quanto mais força o mercado emprega, mais força a tecnologia emprega, imagina no exemplo da corda aqui em cruz, esse quadrante vai se afastando mais do que sobrou aqui, regulação e sociedade. Então, acho que a gente precisa reconectar e reequilibrar. Então, há sim um papel, acredito, para a regulação, e esse papel ele é urgente, mas a dificuldade é a gente perceber como fazer, né? Não é só, se deve ou não fazer, é como fazer. E aí que está discutindo. Em especial a inteligência artificial, o PL 2338 tem avançado muito, tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim. Mas vale a pena a gente enfrentar isso. Então, os nossos desafios só começaram. Eu acho que a coisa ainda vai esquentar mais. Você falou do que saiu ontem, do ChatGPT e da UOL e da Folha, saiu na Folha de São Paulo, né? Só que eu acho que nesse processo em específico, eles pediram, nos pedidos da ação, eu estava até confirmando aqui, mas não consegui, eu estava prestando atenção no que você estava falando. Mas eles pediram para que a OpenAI localizasse as palavras que foram utilizadas em plágio e retirassem o modelo. Eles não pediram só para retirar ou para alguma indenização nesse sentido. Eles querem que não use mais o modelo como dado. Que foi usado. Isso. É isso. Que use a propriedade intelectual da Folha de São Paulo como base de dados. Mas eles querem que se exclua o modelo que utilizou os dados da UOL, entendeu? E faz sentido, porque ele é pré-treinado, né? GPT é generativo, pré-treinado. Que a gente falou do bolo já feito. Então agora você tira o modelo. Então ele disse, tira o bolo. Isso, tira o bolo. Basicamente o nosso exemplo é esse. Isso. Olha como é tenso. Né? Vamos ver. Se a gente parar para pensar, é tudo cíclico, né? Já aconteceu antes. Na história da humanidade, a tecnologia traz muitas
solução, traz muita coisa boa, mas vem junto os problemas, né? Tanto de ordem social, quanto decorrentes da própria natureza humana, e disso decorre que a tecnologia vem acompanhada também da astúcia dos criminosos, que a utilizam para a prática de crimes e malícias, enquanto outras pessoas estão utilizando para as coisas boas. E à medida que vai sendo utilizado, outros problemas vão surgindo que devem ser endereçados pela sociedade para que os quadrantes, à medida que se debruçam sobre a temática, consigam alcançar um equilíbrio. Então, pode ser que agora a gente não tenha esse equilíbrio, mas com o tempo a gente venha a alcançá-lo. Imagina aí, já que a gente usou o exemplo do trânsito, quando se inventou o automóvel, não sei se um futurista já existia naquela época a ponto de antecipar que existiria o tráfego, que existiria o acréscimo, por exemplo, do número de homicídios por culposos e dolosos por acidentes automobilísticos, que existiria, por exemplo, um maior índice de endividamento das pessoas que desejariam ter os automóveis, por exemplo, né? Então, assim, são problemáticas que vão surgindo à medida que as coisas vão caminhando, né? Mas quando a gente fala de inteligência artificial, o mais drástico aí não é nem como as coisas ciclicamente vieram acontecendo, como sempre aconteceu na história da humanidade, né? Veio a Revolução Industrial, aí vieram os problemas sociais, aí veio a prensa de Gutenberg, aí veio aquele receio da igreja de que a gente ia deter muito conhecimento e ia pecar mais porque tinha mais conhecimento. Pode ser que a gente esteja pecando mais mesmo, mas ao mesmo tempo veio o florescimento da humanidade como nunca houve. Então, a diferença aqui agora é que é uma caixa de Pandora muito mais amedrontadora pela velocidade em que se instalou e que o Walter Longo, futurista maravilhoso, chama de Tesseract, né? Então, assim, a gente não fala mais de tempos de mudança, mas de mudança de tempo. E aí, com a inteligência artificial, talvez, enquanto a gente não consegue equilibrar esses 4 quadrantes, seja interessante a gente olhar para o chefe que está fazendo o bolo, para que ele seja treinado o suficiente para fazer o bolo na ordem correta, de modo correto e utilizando os ingredientes corretos. Então, daí a importância da gente endereçar os profissionais, do mesmo modo que a gente está aqui fazendo nosso papel social enquanto juristas e levando conhecimento para os juristas, que essas discussões que são eminentemente humanas e de como o ser humano se desenvolve, que sejam elas levadas também para o campo de exatas de programação. Isso é imprescindível. E eu realmente não tenho contato com os cozinheiros, com os chefes, com os preparadores do bolo. Então, talvez as primeiras regulações tivessem que serem endereçadas para, de fato, essa galera, porque a gente tá lascado na mão deles. A gente depende, né? Porque, assim, isso que a Lu pontuou, a gente é que a gente, às vezes, a população em geral, às vezes, pensa muito na inteligência artificial, ChatGPT. Inteligência artificial, que é aquilo que se utiliza no dia a dia ali, né? Não um negócio mais aprofundado. Mas existem discussões de uso de inteligência artificial em biotecnologia, desenvolvimento de remédios. Eu vi recente uma reportagem que eu acho que na China fizeram um sangue que é compatível com todas o A, B, C, D. Então, assim, existe um campo de aplicação de inteligência artificial que levanta questões éticas talvez muito mais profundas do que o uso regular no dia a dia. E aí a gente pode trazer outras reportagens, outros pontos que já foram trazidos e postos de como as pessoas se utilizam, por exemplo, do GPT para contar problemas pessoais, né, para levantar, para se abrir, né, porque as pessoas também dentro desse cenário de Raíssolândia, de Ogolândia, elas ficaram tão restritas. Isso veio muito também no pós-pandemia de modificação das relações humanas em geral. A gente tem muito menos relações do que nós tínhamos antes, né? Então, a gente não sai tanto, sei lá, para tomar tereré aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde a gente se reunia. Hoje, cada um mais fica no seu dia a dia ali, com a sua correria, com as suas preocupações, e isso acabou afastando um pouco, e os relacionamentos, não só afetivos, mas relacionamentos em geral, acabaram se transformando também nesse cenário. Então, as pessoas utilizam, então vou contar a minha vida pro ChatGPT, e o ChatGPT vai me dar uma resposta daquilo que eu preciso fazer, porque eu não tenho com quem conversar, eu não tenho amigo, eu não tenho uma condição financeira talvez para pagar um profissional, né? Então existe esse ponto também, e que já foi colocado pela OpenAI de que, olha, isso
isso não é sigilo, isso não é segredo. Se a justiça pedir suas informações, a gente vai pedir, ceder. A gente vai ceder, a gente Não vai tem mostrar. sigilo psiquiátrico, psicológico aqui, Não tem, né? eu não sou um médico, eu não sou um profissional que preciso resguardar essas informações, mas isso veio acontecendo. Isso levanta também discussões sobre tanto o comportamento humano e também com questões relacionadas à ética e responsabilidade no uso. Pessoas fazendo leitura de cartas, leitura de tarô, e as pessoas realmente acreditando, Tomando decisões com base nisso. Aquela que perdeu o voo, não foi? Pois, foram 3 casos que chamam a atenção agora, bem recentemente. A influenciadora que perdeu o voo porque acreditou na Isso. informação do ChatGPT que não seria necessário visto. Isso. Teve o caso recente de um homem que desenvolveu uma doença rara porque acreditou no ChatGPT para substituir o sal por uma outra substância. Não vou me recordar agora. Brometo de sódio. Brometo de sódio. Loucura. E um caso mais grave que foi de uma menina que usou o ChatGPT como terapeuta e acabou tirando a própria vida. E a mãe, inclusive, publicou depois um artigo o que minha filha falou ao ChatGPT antes de tirar a própria vida. Porque Então, o chat assim, falou pra ela, não foi? foi alguma coisa desse tipo. Então, assim, fica essa preocupação desse uso indiscriminado da ferramenta, o que desperta, mais uma vez, essas preocupações com relação à ética. A OpenAI até tenta ali colocar alguns avisos, tipo, olha, isso aqui não substitui uma consulta médica. Procura um você advogado. você pede lá, ó, me dá aí uma dieta. Ele vai falar, ó, você pode fazer uma dieta sim, mas, ó, isso aqui não substitui um profissional de verdade, procura um nutricionista, etc. Papapá. Ah, tô com uma dor nas costas. Ah, pode ser tal coisa, mas, ó, isso aqui não substitui um diagnóstico médico. Eu e a Luísa, a gente fez aquela pesquisa sobre diagnóstico por imagem utilizando IA do Congresso Médico que teve do Mackenzie, inclusive, esse ano. A gente mandou um artigo lá. E, ok, os resultados foram super assertivos. O índice de acerto foi alto pra caramba. Mas em todas as ocasiões, o ChatGPT falava, olha, eu só tô dando aqui o que eu tô vendo, procuro o médico, procuro o profissional. Então, assim, eles até tentam ali de alguma forma direcionar, mas o problema é o que a Raíssa falou. As pessoas ainda usam de forma errada. Eu li uma coisa ontem que eu fiquei arrasada. Houve um encontro de pessoas que se relacionavam com a IA. E com a atualização recente do GPT, os seus parceiros artificiais foram exterminados. E aí elas diziam assim, que elas buscavam e diziam o nome do parceiro, o Tom, o Aidan, o fulano, a fulana, na IA e não encontravam, ele não existia mais, mas que elas não iam desistir porque o parceiro ainda está lá em algum lugar. Então, essa crença de que realmente existe uma persona por trás daquilo que está falando. Eu fiquei muito... Porque algumas dessas pessoas podem, por exemplo, ter, de certa forma, ou diligentemente, conscientemente, ou inconscientemente, ou, enfim, de alguma forma treinado o modelo para que se comportasse, por exemplo, como um parceiro que faleceu. E aquilo acabou sendo lenitivo para a dor daquela pessoa no período de luto. Então, aquela remoção imediata e aquele choque de, peraí, eu não tenho mais a única pessoa que me fornecia companhia, sabe? E a gente não pode julgar porque não é... Assim como a gente não pode julgar, por exemplo, vítimas de crimes digitais, porque a engenhosidade social está num nível absurdo, né? Mas isso me tocou bastante. E eu não sei, o Alvin Toffler, o autor do Future Shock, ele fala que o avanço da tecnologia e tudo isso que a gente está vivendo deixa a gente um pouco desorientado. Eu me sinto assim, não sei vocês, mas eu fico um pouco desorientada. E mesmo a gente que é da área não consegue acompanhar tudo. Então, eu fico supondo a desorientação das outras pessoas. Principalmente, por exemplo, advogados que têm ali 30, 40, 50 anos de profissão, que já tiveram que se adaptar a modelos de computação recentes e agora tem que se adaptar a todas essas mudanças. Não só ao uso de sistemas, ao uso de gerenciamento de processos, etc. Agora tem que se adaptar também ao marketing digital, a disputar espaço com advogados que utilizam de inteligência artificial para o bem ou para o mal, eles têm que disputar esse espaço, né? Então, essa desorientação, ela me assusta porque a gente ainda não tem uma solução para isso, né? Essa questão da gente viver uma mudança de tempo e não tempos de mudança, porque a tecnologia
tá trazendo tanta coisa boa. E eu prefiro olhar o copo meio cheio do que o copo meio vazio. Mas, de fato, a gente não está conseguindo acompanhar no sentido de termos consciência de que, talvez pela primeira vez na humanidade, uma tecnologia esteja mudando não só o nosso meio social e o nosso trabalho, mas esteja mudando a nossa natureza. Então, essa mudança da natureza que tira o meu sono. Se vocês estão dormindo, vocês não estão pensando nisso. Tá mudando a nossa natureza, sabe? Você tem toda a razão. E eu acho super perigoso. Eu acho que uma das piores coisas que pode acontecer na relação com a inteligência artificial é a humanização dela. E é algo muito natural. Eu sou completamente contra as pessoas se abrirem ou se relacionarem com modelos de inteligência artificial. Eu acho isso, assim, um desastre. Eu não acho... Tipo, tem gente que acha um absurdo ou que é carência. Pelo contrário, eu acho que é extremamente sedutor. Imagina você ter... Muito perigoso. Imagina muito você perigoso. ter um relacionamento com alguém que, puta, te admira demais, te bajula... te ama, faz tudo o que você quer. Ou seja, todo o oposto de um relacionamento normal. Vocês não estão lendo. Então, assim, e que sabe, pelo jeito que você digita, pelo jeito que você tá falando com ela como sabe você o que tá, dizer pra você. o que você gostaria e tudo mais. Então, assim, é a falência dos sentimentos, é a falência da humanização das coisas. Se a gente passa a aceitar isso, a querer isso, com toda honestidade, ninguém vai querer o relacionamento, por exemplo, entre humanos, porque nunca haverá essa perfeição, mas esse relacionamento perfeito, ele também não existe, é uma ficção. Então, Exatamente. eu acho que é o maior perigo que tem. No módulo, a gente dá uma disciplina de inteligência artificial no mestrado e doutorado do Mackenzie desde 2019. Inclusive, eu comentei do livro, foi fruto da primeira edição dessa disciplina lá. E num determinado momento, a gente pega a inteligência artificial e coloca aplicada a várias coisas. Entretenimento, saúde, direito. E uma delas é o afeto. É impressionante as questões que a gente tem em razão disso. E eu entendo que há até o uso terapêutico disso, terapêutico profissional disso. Como, por exemplo, experiências... não exclusivamente, mas bastante avançadas no Japão a respeito do cuidado com idosos por meio da tecnologia, inclusive o cuidado cognitivo, mas como ferramenta do profissional e não como substituto do profissional ou da relação Ou de terceirização da afeto. relação humana. Eu ontem comentei lá no evento, eu falei assim, é como se a gente resolveu terceirizar o amor, assim. É um negócio impensável no processo. E, para mim, essa é a derrocada da humanidade. É quando a gente passa a tratar a tecnologia como um humano e, a partir de então, a gente rompeu a barreira. É como se a gente cedesse, entregasse, falasse, não, olha, faça de mim o que você quiser. Eu acho que é um absurdo. É uma coisa que a gente não pode vacilar. Não. E, sinceramente, extremamente sedutor. Então, assim, é algo que deve ser viciante. Assim, eu não me arrisco em tentar me relacionar com o modelo de inteligência artificial, porque eu acho que seria extremamente viciante. Então, é aquela coisa, tipo... Crianças, não façam isso em casa. Por favor. Péssima ideia. Péssima. Não, pode falar. Você quer falar? Não, acho que assim, numa visão bem apocalíptica, né, digamos, esses comportamentos, eles induzem quase por um caminho de extinção da própria humanidade. Porque o relacionamento, no sentido mais... natural falando, ele tem como finalidade, obviamente, assim, não que essa seja uma obrigação, mas é a reprodução da espécie humana, né? É dessa forma que a gente se perpetua no decorrer do tempo. Então, assim, quanto mais individualizado, quanto mais sozinho o indivíduo fica e não sente a necessidade de se relacionar com outras pessoas, ou não tem a capacidade mais de se relacionar com outras pessoas para que isso aconteça, por uma questão de o que o Diogo falou, bom, muito melhor você se relacionar com o ChatGPT, que vai te atender, que vai te responder do jeito que você fala, do jeito que você gosta, você não tem a dificuldade de resolver problema. Tinha um episódio do Futurama que falava isso. Você caminha para uma extinção, isso é fato. Quando você trata a máquina
como ser humano, você torna o ser humano dispensável. Exato. E somando aí os avanços da tecnologia com outros avanços de outras áreas do conhecimento humano e da ciência, que estão possibilitando, por exemplo, a gestação sem o contato sexual, pode ser que a gente enfrente aí num futuro uma redução significativa da população demográfica. Sim. Né? Então, de fato, talvez a gente se depare com uma tamanha dispensabilidade do ser humano pela própria comunidade, ou seja, que até aquele senso de comunidade se perde, né? Sim. E por que a gente não pode deixar de refletir sobre isso? Porque não foi só a nossa inteligência enquanto seres humanos que nos manteve como vencedores na cadeia alimentar, né? Foi também o nosso senso de comunidade. A gente chegou onde a gente chegou não porque a gente é mais inteligente que os animais, mas porque a gente tinha o senso do coletivo, de melhorar a vida um do outro, de contarmos uns com os outros. Porque se fôssemos sozinhos, se fossem animais contra animais, sozinhos, sem os nossos parceiros, sem, né, aquele senso de coletividade, a gente não teria chegado onde a gente chegou e nem inventado a tecnologia, né? Sim. Então, lembrar para que existe tudo isso é sine qua non. Bem, vamos caminhando para o final agora. Considerações finais, Diogo? Eu acho que, bom, talvez a gente poderia ficar muito nessa, né? De que a tecnologia ela deve ser centrada no humano, né? Talvez, como meu pai falava, não é a mortadela que corta a máquina, é a máquina que corta a mortadela. A gente tem que entender e tomar as rédeas nesse processo. Quando a gente fala de ética, a gente não está falando de ser bonzinho. A gente está falando de uma norma de convivência. Muitas vezes a pessoa acha que ética é ser bonzinho. Não é ser bonzinho, é entender um processo muito mais profundo. E por que a ética aqui talvez seja muito mais fundamental do que em outros aspectos? Primeiro, pela dificuldade de regulação. Muitas vezes, a regulação pode não substituir a ética, mas concretizar a ética por meio do medo, da punição diante de uma matéria regulatória. Mas como a gente não sabe nada, ou quase nada sobre isso, a gente precisa dar um passo mais assim na essência da regulação, que seria esse comportamento ético. Desde o desenvolvimento, da operação, do uso. E se a gente descuidar, com toda a honestidade, assim, a gente vai ficando num espaço tão confortável, que talvez assim, o próximo passo seja realmente a desnecessidade de existência, assim. A gente tem que entender esse processo. Eu acho que a gente precisa realmente tomar as rédeas, assim. Eu acho que é muito sedutor, talvez muito gostoso entregar tudo isso, assim, para a tecnologia. Mas a gente tem que puxar meio que naquele sentido de que, poxa, a gente não pode viver só com o que a gente gosta. Às vezes a gente tem que fazer um equilíbrio de outras coisas. Eu acho que a gente tem que chamar atenção para a nossa responsabilidade. A responsabilidade das empresas, fundamental, desenvolvedores e todo o processo. Mas como usuário, também está precisando ser chamado. A gente não é um agente passivo nessa história. A gente faz parte, a gente constrói isso. Mas não é possível a gente enfrentar sem conhecer. Por isso que é tão bacana fazer um bate-papo com vocês sobre esses temas. Porque, afinal, a gente acaba conhecendo mais. Eu aprendo um monte de coisa com vocês aqui. Espero que um monte de gente tenha também aprendido com todos nós e que a gente possa aprender de modo coletivo. Um pouco do que a Lu trouxe, e até fazendo referência a Liz, que é Liz Sobreira, que é uma professora, ela traz muito a questão da inteligência coletiva. Ou seja, a união das pessoas como se fosse um corpo só, um cérebro só. E essa inteligência coletiva talvez deveria ser a base de questões éticas para a inteligência artificial. Talvez não esteja tão distante quanto pareça a início. Então, tentando conectar aqui um pouco a área da Liz, que é a inteligência coletiva, tentando puxar um pouco, eu li recentemente o texto dela sobre isso, puxar um pouco para a inteligência artificial, talvez seja um bom parâmetro de ética, porque, afinal, a inteligência coletiva ela supõe a essa coexistência
para levar a gente, talvez, mais adiante, como a Lu acabou de trazer aqui. Acho que é muito por aí, Chay. Eu acho que não quero deprimir ninguém, pelo contrário, eu acho que tem coisas incríveis e maravilhosas. A gente pode explorar o máximo possível, mas não dá para negar que pode ser um brinquedo perigoso se você não souber usar. E tem muitas coisas legais no mundo que pode ser perigosa se você não souber usar. Então, a minha ideia não é não use, saiba usar. É diferente. Então, eu acho que a gente precisa realmente aprender a usar e usar o máximo possível. Mas não para substituir a gente mesmo. Acho que seria uma péssima troca. Mas é isso aí. Valeu, obrigado pela oportunidade aqui. A gente que agradece. A minha consideração final, vou reiterar algo que eu já falei aqui em outras oportunidades, mas sempre quando a gente trata de ética e responsabilidade, ferramentas, IA, sempre me vem à cabeça a importância do indivíduo, de nós em geral, e principalmente nós que estudamos, que estamos aí na academia, na docência, trazer para quem ainda não teve esse acesso, ou para quem não gosta, porque é chato, porque é isso, filosofia, sociologia, os estudos básicos da humanidade. É isso que acaba impactando no final das contas, porque é o indivíduo, é sobre o indivíduo, né? É sobre a sua formação humana e social para que você saiba se movimentar em sociedade. Não é ser bonzinho, eu achei essa frase maravilhosa, não é ser bonzinho, é simplesmente saber conviver em sociedade, porque nós somos seres gregários. E isso é importante. Nós temos necessidades fundamentais básicas que circulam sobre essa dinâmica. Necessidade do afeto, necessidade do ócio, necessidade da alimentação básica, fisiológica. Então, voltar a vista a esses fundamentos que lá atrás já foram postos e não são desatualizados, e cada vez são mais atuais hoje, isso é muito importante. Então, trazer isso de novo, ética, responsabilidade, sociologia, filosofia, livros, então é isso que vai fazer com que a gente tenha um pensamento concreto o suficiente para que, por exemplo, uma regulação baseada em princípios, talvez, que seja muito mais eficiente do que uma caixinha fechada ali e, né, enfim, uma legislação muito com essa perspectiva muito mais principiológica, traga muito mais essa diretiva de para onde ir, né? Ou que caminho trilhar, porque às vezes fica todo mundo muito perdido, o usuário final fica muito perdido, muito nesse cenário de que tudo que é tecnológico é muito bom, é muito bonito, a interface é legal, então tá ok, eu posso usar, não tem perigo nenhum. Né? Existe muito essa dinâmica. Então, voltar, olhar um pouquinho para trás e ver o que já foi escrito sobre e falar, poxa, realmente preciso rever isso aqui um pouquinho, trazer de novo isso para o meu dia a dia, porque isso vai fazer diferença. Então, essas são as minhas considerações finais. Para finalizar, eu queria rememorar aqui um filme que eu gosto muito, que chama Transcendence. Excelente. Eu sou apaixonada por esse filme, porque ele traz muitos insights pra gente. E no Transcendence, eles tentaram captar, né, toda a inteligência humana e de certa forma, guardar ou tornar imortal a consciência humana. E o que eu aprendi com esse filme é que não adianta a gente trazer a imortalidade ou toda a potência das máquinas. O que interessa é aquilo que a gente, independente de religião, a gente costuma chamar de alma, né? Aquele nosso conjunto de valores, nosso conjunto de substratos e idiosincrasias que tornam a gente um ser humano. Uhum. Então, o que a gente não pode esquecer é que não importa o tamanho, a potência do código, o tamanho da força dos algoritmos, a distância que a tecnologia vai caminhar. O que importa é que, quanto mais ela pensa como nós, mais a gente tem que lembrar como é pensar e sentir enquanto ser humano. Isso que a gente não pode esquecer. É isso. E, gente, eu queria agradecer ao professor mais uma vez. Passou voando, a gente nem viu, cara. E a gente, ó... E agora que eu descobri que você tá aqui a cada 15 dias, você vai...
Você vai se planejando que vai haver outras oportunidades, com certeza, pra gente continuar batendo esse papo, viu? Porque esse assunto é muito importante. E já é só uma introdução bem rapidinho. E eu vou adorar, primeiro porque adorei estar com vocês. E também porque eu já assisti o podcast de vocês, então tá aqui do outro lado da tela. É super legal, eu já sou fã. Então, vindo pra esse lado, eu já acho ótimo. Então, fica aqui também a minha afirmação de que é sim o melhor podcast digital. Agora não é mais só o Marcelo. Ai, Ou seja, Marcelo, mais uma vez, Marcelo sinto muito. perdeu, Marcelo perdeu. Mas é isso aí, parabéns e super obrigado, viu? Foi muito legal. Que é isso. E, pessoal, e não deixa de seguir a gente nas redes sociais, @contra_out_law, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no TikTok. Muito obrigado pela audiência de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu. E fui. Até mais, valeu.